Também pode surgir uma tendência ao autoritarismo. O desejo de conduzir grupos ou assumir responsabilidades, quando exagerado, transforma-se na necessidade de controlar pessoas e situações. A liderança deixa de ser construída pelo exemplo e passa a ser imposta pela força da personalidade. Nesse momento, a coragem dá lugar à rigidez, enquanto a firmeza se transforma em inflexibilidade. A maior lição desse decanato é compreender que o verdadeiro brilho do sol não depende da necessidade de ser o centro das atenções. O sol ilumina naturalmente porque expressa sua essência. Da mesma forma, a liderança autêntica nasce quando o indivíduo inspira outras pessoas por suas atitudes, e não pela necessidade constante de provar seu próprio valor. É justamente essa consciência que transforma a sombra em maturidade e faz com que o potencial solar se manifeste em sua forma mais elevada. A sombra dos 3 decanatos de Áries: Marte, Sol, Júpiter. Você já conheceu 2 pessoas de Áries que pareciam pertencer a mundos completamente diferentes? Uma era explosiva, impulsiva e sempre pronta para agir. A outra demonstrava confiança, liderança e uma presença marcante. Já uma terceira parecia viver em busca de desafios cada vez maiores, como se nenhum objetivo fosse suficiente para satisfazê-la. Todas nasceram sob o mesmo signo. Então, por que são tão diferentes? A resposta pode estar em um dos conhecimentos mais antigos da astrologia: os decanatos. Muito antes da astrologia moderna, sacerdotes egípcios, astrólogos helenísticos e estudiosos medievais perceberam que cada signo do zodíaco possuía 3 expressões distintas. Essas divisões não mudavam a essência do signo, mas revelavam diferentes maneiras pelas quais sua energia se manifestava na personalidade humana. Áries continua sendo Áries em qualquer um dos seus 30 graus. No entanto, a influência simbólica de Marte, do Sol e de Júpiter confere nuances que ajudam a compreender por que alguns arianos agem como guerreiros incansáveis, outros como líderes natos e outros como exploradores que nunca se contentam com o que já conquistaram. Neste episódio, vamos explorar a face menos conhecida desses 3 decanatos. Não falaremos apenas das qualidades que costumam ser exaltadas, mas principalmente das sombras que podem surgir quando essas energias deixam de ser vividas com equilíbrio e consciência. Afinal, compreender a própria sombra talvez seja o primeiro passo para transformar potencial em sabedoria. O que é a sombra? Antes de compreender a sombra dos 3 decanatos de Áries, é importante entender o significado da palavra sombra dentro da psicologia analítica. Esse conceito foi desenvolvido pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung para descrever a parte inconsciente da personalidade que reúne características que não reconhecemos facilmente em nós mesmos. Não se trata apenas de defeitos ou comportamentos negativos. A sombra também pode conter talentos, desejos, emoções e capacidades que foram reprimidos ao longo da vida porque não eram aceitos pela família, pela sociedade ou até pela própria consciência. Desde a infância, aprendemos que determinados comportamentos são valorizados, enquanto outros devem ser escondidos. Aos poucos, vamos construindo uma imagem de quem acreditamos ser, conhecida por Jung como persona.
Tudo aquilo que não combina com essa imagem tende a ser empurrado para o inconsciente, formando a sombra. Isso significa que ninguém está livre dela. Todos possuem uma sombra, independentemente do signo, da cultura ou da personalidade. Na astrologia, esse conceito pode ser observado através dos arquétipos representados pelos signos e pelos planetas. Toda virtude, quando vivida em excesso ou sem consciência, pode transformar-se em seu oposto. A coragem pode tornar-se agressividade. A confiança pode transformar-se em arrogância. A independência pode converter-se em isolamento. O entusiasmo pode tornar-se imprudência. É justamente nesse ponto que os decanatos revelam sua importância. Cada um deles representa uma maneira diferente de expressar a energia de Áries e, consequentemente, uma forma diferente de vivenciar suas qualidades e seus desafios. Conhecer a sombra não significa eliminar essas tendências, mas reconhecê-las antes que elas passem a controlar nossas atitudes de forma inconsciente. É esse conhecimento que transforma autoconhecimento em verdadeira evolução psicológica. O que são os 3 decanatos de Áries? Desde a antiguidade, os astrólogos perceberam que os 30 graus de cada signo não se manifestavam de maneira uniforme. Embora todos os indivíduos nascidos sob um mesmo signo compartilhassem uma essência comum, existiam diferenças evidentes na forma como essa energia era expressa. Para compreender essas variações, surgiu o sistema dos decanatos, uma tradição que remonta ao Egito Antigo e que posteriormente foi incorporada pela astrologia helenística, árabe e medieval. A palavra decanato deriva do número 10. Como cada signo possui 30 graus, ele é dividido em 3 partes iguais de 10 graus cada uma. Cada uma dessas partes recebe a influência simbólica de um planeta pertencente ao mesmo elemento do signo. Essa influência não substitui o planeta regente principal, mas acrescenta novas características à personalidade, tornando cada decanato uma expressão particular do mesmo arquétipo. No caso de Áries, o primeiro decanato compreende os 10 primeiros graus e permanece sob a influência direta de Marte, o planeta regente do próprio signo. É a manifestação mais pura, intensa e espontânea da energia ariana. O segundo decanato, que vai do 10º ao 20º grau, recebe a influência do Sol. A força impulsiva de Marte passa a conviver com a necessidade de identidade, brilho pessoal e afirmação do ego. Já o terceiro decanato, que ocupa os 10 graus finais do signo, recebe a influência de Júpiter. A energia de Áries amplia seus horizontes e direciona sua coragem para a conquista de novos conhecimentos, experiências e objetivos. Essa divisão explica por que 2 pessoas nascidas sob o mesmo signo podem apresentar comportamentos bastante diferentes. Todas carregam a essência de Áries, mas cada decanato colore essa essência de maneira única. É justamente essa combinação entre o arquétipo do signo e a influência planetária do decanato que torna a astrologia muito mais rica, profunda e precisa na compreensão da personalidade humana. A sombra do primeiro decanato de Áries. O primeiro decanato de Áries corresponde aos 10 primeiros graus do signo e é tradicionalmente regido por Marte, o próprio planeta regente de Áries. Por essa razão, ele é considerado a manifestação mais pura, direta e intensa da natureza ariana. Aqui,
a energia do signo aparece praticamente sem filtros, preservando suas características fundamentais de iniciativa, coragem e impulso para agir. Na literatura astrológica tradicional, esse decanato está associado ao nascimento da ação. É o arquétipo daquele que dá o primeiro passo quando ninguém ainda teve coragem de sair do lugar. Existe uma necessidade quase instintiva de iniciar, conquistar, abrir caminhos e enfrentar desafios. Permanecer imóvel ou esperar indefinidamente por uma oportunidade costuma ser algo incompatível com essa natureza. O movimento é percebido como parte essencial da própria vida. A influência marciana também fortalece a independência. O indivíduo tende a confiar nas próprias decisões e prefere aprender pela experiência direta do que apenas pela teoria. Existe uma disposição natural para enfrentar obstáculos, competir, superar dificuldades e transformar desafios em oportunidades de crescimento. A coragem, nesse contexto, não significa ausência de medo, mas disposição para agir apesar dele. Outro aspecto marcante é a sinceridade. O primeiro decanato de Áries costuma expressar pensamentos e emoções de forma direta, sem grandes rodeios. Essa franqueza pode ser percebida como autenticidade, pois existe pouca inclinação para esconder aquilo que realmente pensa ou sente. Em seu estado equilibrado, esse decanato simboliza o pioneiro, o explorador e o desbravador. É a força que inaugura novos ciclos, rompe barreiras e inspira outras pessoas a iniciarem suas próprias jornadas. Sua essência representa o impulso primordial da vida, a energia que transforma intenção em ação e que faz do primeiro passo o início de todas as grandes conquistas. A sombra do segundo decanato de Áries. O segundo decanato de Áries compreende os graus 10 ao 20 do signo e recebe, segundo a tradição dos decanatos, a influência do Sol. A energia marciana continua sendo a base da personalidade, porém passa a dividir espaço com o simbolismo solar, relacionado à identidade, ao ego, à consciência e ao desejo de expressar a própria individualidade. Quando essas duas forças trabalham em harmonia, surge uma personalidade carismática, inspiradora e naturalmente inclinada à liderança. Entretanto, quando essa energia perde o equilíbrio, começam a aparecer as manifestações da sombra. A primeira delas é a necessidade excessiva de reconhecimento. O desejo natural de liderar pode transformar-se em uma constante busca por aprovação, elogios e admiração. Aos poucos, a própria autoestima passa a depender do olhar das outras pessoas. Quando esse reconhecimento não acontece, surgem sentimentos de frustração, irritação e até mesmo ressentimento. Outra característica marcante é o fortalecimento do orgulho. A autoconfiança, que representa uma das grandes virtudes desse decanato, pode evoluir para uma dificuldade em admitir erros ou aceitar críticas. Qualquer opinião contrária passa a ser interpretada como um ataque pessoal, tornando o diálogo cada vez mais difícil. Em vez de ouvir para aprender, a pessoa começa a ouvir apenas para defender sua própria posição. Também pode surgir uma tendência ao autoritarismo. O desejo de conduzir grupos ou assumir responsabilidades, quando exagerado, transforma-se na necessidade de controlar pessoas e situações. A liderança deixa de ser construída pelo exemplo e passa a ser imposta pela força da personalidade. Nesse momento, a coragem dá lugar à rigidez, enquanto a firmeza se transforma em inflexibilidade.
A maior lição desse decanato é compreender que o verdadeiro brilho do Sol não depende da necessidade de ser o centro das atenções. O Sol ilumina naturalmente porque expressa sua essência. Da mesma forma, a liderança autêntica nasce quando o indivíduo inspira outras pessoas por suas atitudes, e não pela necessidade constante de provar seu próprio valor. É justamente essa consciência que transforma a sombra em maturidade e faz com que o potencial solar se manifeste em sua forma mais elevada. A sombra do terceiro decanato de Áries. O terceiro decanato de Áries corresponde aos graus 20 ao 30 do signo e recebe a influência de Júpiter, planeta tradicionalmente associado à expansão, ao crescimento, à sabedoria, às grandes conquistas e à busca por novos horizontes. Quando essa influência atua de maneira equilibrada, amplia o espírito pioneiro de Áries e fortalece sua confiança para explorar caminhos desconhecidos. Entretanto, quando perde o equilíbrio, a própria força que impulsiona o crescimento pode transformar-se em sua maior armadilha. A primeira manifestação dessa sombra é o excesso de confiança. A coragem natural de Áries, fortalecida pelo otimismo de Júpiter, pode levar o indivíduo a acreditar que será capaz de superar qualquer obstáculo, mesmo sem planejamento adequado. Essa sensação de invencibilidade favorece decisões precipitadas, riscos desnecessários e uma tendência a subestimar os perigos que existem ao longo do caminho. Outra característica frequente é o exagero. Júpiter possui uma natureza expansiva e tudo aquilo que toca tende a crescer. Quando essa expansão deixa de ser consciente, o entusiasmo transforma-se em impulsividade. O desejo de conquistar mais pode fazer com que a pessoa assuma compromissos acima de suas possibilidades ou inicie inúmeros projetos sem concluir nenhum deles. A satisfação deixa de estar na realização e passa a existir apenas na expectativa da próxima conquista. Também pode surgir uma postura excessivamente convicta. O indivíduo passa a acreditar que suas ideias representam a única verdade possível e demonstra dificuldade para reconsiderar opiniões ou aceitar novos pontos de vista. A confiança transforma-se em arrogância intelectual, enquanto a determinação pode evoluir para o fanatismo ou para uma obstinação que ignora limites e consequências. Existe ainda uma tendência à impaciência com processos lentos. Como Áries deseja agir rapidamente e Júpiter busca expansão constante, qualquer atraso pode ser interpretado como um obstáculo intolerável. Isso favorece decisões precipitadas e reduz a disposição para construir resultados sólidos ao longo do tempo. A grande lição desse decanato consiste em compreender que crescer não significa apenas avançar cada vez mais. O verdadeiro crescimento também exige prudência, disciplina, humildade e capacidade de reconhecer os próprios limites. Quando essa consciência é desenvolvida, a coragem de Áries deixa de ser apenas um impulso para conquistar o mundo e transforma-se em uma força madura, capaz de unir entusiasmo, visão e sabedoria. No próximo episódio desta série, entraremos em um território completamente diferente. Vamos explorar a sombra dos 3 decanatos de Touro: Vênus, Mercúrio e Saturno. Se Áries representa o impulso para iniciar, Touro simboliza a necessidade de construir, preservar e dar estabilidade àquilo que foi conquistado. Porém, assim como acontece em todos os signos do zodíaco,
Essa força também se manifesta de maneiras diferentes através de seus 3 decanatos. Vamos descobrir como a influência de Vênus, Mercúrio e Saturno modifica a expressão da personalidade taurina, revelando diferentes formas de lidar com os valores, a segurança, os prazeres da vida, o trabalho, as relações e o crescimento pessoal. Mais importante ainda, vamos compreender como essas influências podem revelar sombras, muitas vezes invisíveis, para quem as vive. Será que o apego pode transformar-se em prisão? Quando a busca por estabilidade deixa de ser uma virtude e passa a impedir o crescimento? Como reconhecer o momento em que a prudência se transforma em medo de mudar? Essas são algumas das questões que exploraremos no próximo capítulo desta série. Se você deseja compreender a astrologia de forma mais profunda, indo além das características superficiais normalmente associadas aos signos, acompanhe os próximos episódios. Nosso objetivo é revelar os arquétipos, os símbolos e os processos psicológicos que tornam cada decanato uma expressão única da experiência humana. Se este conteúdo contribuiu para ampliar sua compreensão sobre os decanatos de Áries, deixe seu comentário contando qual das 3 influências mais chamou sua atenção. Sua participação ajuda a enriquecer a discussão e pode inspirar os próximos episódios da série. Compartilhe este vídeo com outras pessoas interessadas em astrologia, simbolismo e psicologia. E inscreva-se no canal Enigmas do Zodíaco. A psicologia dos signos para acompanhar toda esta jornada pelos 36 decanatos do Zodíaco. Cada episódio revelará uma nova perspectiva sobre os signos, sempre fundamentada na tradição astrológica e em uma abordagem voltada ao autoconhecimento.